Eu vou ficar aqui porque eu vou conseguir ver o slide para ficar mais fácil de seguir e vocês seguirem, e o slide está aí para não me perder, né? E não esquecer de falar das coisas que eu acho importantes. Bom, então primeiro esse slide, que é um slide que coloca quase uma questão de princípio, e sobretudo para nós brasileiros refletirmos sobre as presenças da África na nossa vida, na nossa história, na nossa cultura, né? Então, aí nessa imagem inicial, nessa frase inicial, que diz que independente da nossa origem familiar, mesmo que nossos pais tenham chegado ontem da Escandinávia, todos nós brasileiros aqui carregamos muito de África em nós mesmos. Claro que isso vai ser diferente se somos negros, mas essa questão está posta para todos nós brasileiros. É uma questão de todos nós brasileiros, não é uma questão dos negros preocuparmos com o ensino de história da África. Essa é uma questão dos brasileiros, é uma questão de cidadania, é uma questão de nos apropriarmos de uma herança que é nossa, uma rica herança em cultura, em história, em dor também, em contradições, e que pertence a todos nós. E essa herança, nos apropriarmos dela, exige que reconheçamos que ela faz parte da nossa história. E para reconhecer isso, a gente precisa conhecer essa história. Eu escolhi umas imagens aí, eu não vou me alongar sobre elas, não vai dar, mas só para vocês saberem que nenhuma dessas imagens está aí à toa, né? Eu propositalmente escolhi imagens femininas, vocês devem notar, né? Aquela primeira imagem do canto daquela senhora cercada por crianças, uma imagem de aconchego, né? Amorosa, que, enfim, parece uma imagem que poderia ser em qualquer lugar do Brasil também, e ela é de Uganda, né? Para a gente olhar um terto que fica longe geograficamente, e normalmente quando a gente pensa em Uganda, se é que pensamos em Uganda em algum momento, mas as imagens que vêm de Uganda são, em geral, quando chegam, as de triste memória, como o Idi Amin, Dada, o ditador sanguinário, ou as recentes conflitos, e não é essa imagem dessa família amorosamente colocada. Claro que existe tudo isso, os desastres, as guerras, a dor, mas também existe isso. As outras imagens, a imagem central da mulher com gêmeos e a imagem superior do lado esquerdo, são imagens da região Yorubá, na Nigéria. Essas duas mulheres aí, uma com os gêmeos, os Ibede, famosos na região Yorubá. Os Yorubá, quando trazidos para o Brasil, em Salvador, chamados Nagôs, e no Rio de Janeiro, muitas vezes Minas Nagô. Para a gente só tocar nessa questão das múltiplas identidades e nomes. E, de fato, quando você falou da classificação racial, eu fiquei pensando também nas identidades africanas no Brasil, que é uma floresta de símbolos, né? E, finalmente, a mulher Maasai, com o seu filho nos braços, os Maasai do Quênia, né? Também, aparentemente, tão distante e tão próximo em tantas questões. Em seguida, um pouquinho de poesia para a gente alimentar a alma, o espírito. Antônio Jacinto, que é um militante angolano, um poeta que, na prisão, no Tarrafal de Santiago, ele, um lutador pela independência portuguesa, escreveu esse poema, que eu peguei um trechinho. É muito mais do que isso, é lindo, né? E ele fala que o ritmo do tantã não tem no sangue nem na pele, nem na pele. Tem o ritmo do tantã no coração, no coração. O ritmo do tantã não tem no sangue nem na pele. Tem o ritmo do tantã, sobretudo, no que pensa. Sinto África. Com essas aparentes contradições de sentir e pensar, não tenho na pele, tenho no coração, enfim, dá para várias reflexões, mas eu só queria deixar essa marca aí, de que o ritmo do tantã, ou seja, não basta sentirmos África, precisamos pensar África, precisamos deixar que esse ritmo de tantã toque dentro da nossa racionalidade também. Não é apenas uma questão de apaixonar-nos pela história da África, claro que é fundamental, mas é também de compreendermos. Tem o ritmo do tambor no pensamento. História da África e dos africanos como disciplina acadêmica e na educação básica. Então, aí, o título das minhas reflexões. Essa parte inicial eu situo, é claro, a legislação, a lei que tornou obrigatório o ensino de história da África. Não vou contar essa história com mais detalhe, essa discussão dela sabe muito mais meu companheiro de mesa, o Amilcar, que vai poder
dizer melhor desses temas, mas é claro que é importante lembrar os porquês, ainda que nos pareça óbvio, né? Como parte da história da humanidade, como parte fundamental da história do Brasil e das Américas, vale o complemento, e como patrimônio cultural brasileiro. Lembro aí, além da lei, as diretrizes curriculares e a ampliação que veio com a lei de 2008, que agregou a história indígena, mostrando que a gente veio não para segregar, e sim para ampliar. Né? Eu me lembro de muitas coisas. Eu me lembro, por exemplo, que nessa sala aqui, eu acho que era 90, mas pode ser 91. Agora já não lembro mais. Mas nessa sala aqui, enfim, as paredes não eram tão... Gostei, ficou branco, ficou melhor, ficou mais claro, mas eram mais escuras e tal. Mas houve uma conferência chamada África, um Novo Olhar, da qual participamos eu, o professor José Maria Nunes Pereira e o Adilson Pinto Monteiro, que era professor da UFRJ. Eu recém-chegada, de feito mestrado fora, sobre África. E o público na época, repito, ou 90 ou 91, era quase todo da militância do movimento negro. Isso, mais uma vez, quando eu lembro dessas ocasiões, né, de quando eu comecei a compartilhar, né, os meus estudos sobre África, já são 24 anos atrás, quando eu comecei a fazer isso, era praticamente só a militância. E hoje, a questão da legislação e de tudo que moveu a sociedade brasileira também nos últimos anos já coloca o público muito mais amplo e mais diferenciado. Mas me faz lembrar o papel da militância do movimento negro na colocação dessa lei, dessas questões para todos nós. Isso a gente não pode esquecer. A lei tem uma história, todos sabemos, e vamos saber mais quando a gente ouvir o Amilcar. E a gente tem também além da lei, os olhares externos sobre a questão. Não vamos esquecer a Conferência contra o Racismo em Durban, na África do Sul, que ainda no início do século XXI já colocava a questão por que o Brasil não tratava esse tema oficialmente, institucionalmente, nas suas escolas, nas suas universidades. Então a gente também teve uma pressão internacional importante. Desafio para os educadores, não são poucos. Os educadores têm que matar, eu ia dizer matar um leão, mas sempre que eu falo essa frase eu fico preocupada com os leões. Então, assim, mas tem que enfrentar muitos desafios diariamente. E um dos maiores, e que tem a ver com a pergunta que a Elaine colocou, que África é essa que a gente vai querer ensinar, né? É o fato de que são muitas Áfricas. São muitas, são plurais, são diversas. E essas Áfricas, elas têm uma longa história de combinação e recombinação de identidades. Elas não estão... As sociedades africanas, os africanos e africanos não estão parados no tempo num ser que ficou lá cristalizado e que pode ser idealizado, não. Eles se transformam, as identidades se combinam, se recombinam, né, circunstancialmente. Não só lá, como aqui nas Américas também. Opa! Estou brincando com ele. No Brasil, essas Áfricas presentes no Brasil, elas são diferentes em suas origens, né, de diferentes partes do continente, ainda que a maior parte dos africanos e africanas trazidos para o Brasil sejam da região Congo-Angola, originariamente, né, da ampla região Congo-Angola, ainda que sejam ali majoritariamente, eles são muito diferentes. Muitos vieram da costa ocidental, alguns da região mais próxima ao litoral, outros do interior, de regiões tão distantes quanto aquela família Uganda, para nós geograficamente, de Moçambique. Portanto, esses africanos foram trazidos de regiões diferentes, aliás, é importante sempre lembrar, né? Não vieram, foram trazidos, e também esse processo de migração forçada, que é o maior processo de migração forçada da história da humanidade, também se diferenciou no tempo, não é? Segundo o período histórico, segundo as circunstâncias históricas locais e aqui nas Américas, isso também vai marcar essas Áfricas dentro desse quadro de diversidade. Nos espaços que foram trazidos no Brasil, os africanos escravizados que foram levados, por exemplo, para o norte do Brasil,
para a região do Amazonas, do Pará, né? E os africanos que já vão ser trazidos aqui para inicialmente, né, a província, a capitania do Rio de Janeiro, depois província, e que mais tarde vem a ser capital do Império. Nesses tempos e espaços, essas Áfricas também serão e se colocarão de forma diversa. Fica a pergunta, continuando, que África é essa? E aí eu selecionei uma imagem, primeiro para a gente dar uma respirada, pensar na questão, essa que é uma grande questão, né? Enfim, trazida pela Elaine, que eu estou reiterando nas minhas reflexões. Há muitos caminhos para redescobrir essas Áfricas no Brasil. E eu continuo trabalhando com o plural. Mas eu quero, além do plural e dessas Áfricas, que aí eu selecionei uma imagem que está uma imagem de uma cena de rua, né? Umas cenas das ruas das cidades brasileiras, as cidades, algumas delas que são cidades afroatlânticas, como o próprio Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ele foi a maior cidade afroatlântica da época moderna e do início dos tempos contemporâneos. Era a cidade para onde foram trazidos o maior número de africanos escravizados do mundo, das Américas todas, incluindo o Caribe, que recebeu tantos africanos. Essa cidade aqui, né, que permanentemente era ocupada e reocupada por africanos recém-chegados do continente. Portanto, a gente, nessas ruas dessa cidade, africanos de diferentes áreas se encontravam, se recombinavam suas identidades, se transformavam. A gente tem que dar conta disso na sala de aula? Vamos pensando. Bom, então são questões em discussão. As múltiplas identidades aqui e lá, também não dá para a gente singularizar essa África de jeito nenhum e nem deve, né? Os pontos em comum, porque isso é uma grande busca, sobretudo para quem está trabalhando em educação básica. Quais são os pontos em comum que nós podemos trabalhar na sala de aula de educação básica e também na formação de professores nas universidades, que nos permitam nos aproximar dessas realidades africanas, incluindo a sua diversidade, mas também entendendo os espaços de identidade. Esse delicado equilíbrio entre a diversidade e as identidades africanas que se formam aqui e lá, nesse delicado equilíbrio encontram-se os nossos temas. E aí a gente parte por onde vão se expressar, por exemplo, no Brasil, nesse Brasil que se africaniza, né, nesses séculos de permanente chegada de africanos e africanas. A gente vai poder visualizar essas identidades nas redes de sociabilidade e de solidariedade, as irmandades religiosas, as organizações de trabalho, porque esses africanos e africanas eram sobretudo trabalhadores, portanto há uma série de redes calcadas no mundo do trabalho. A gente também vai poder perceber essas redes de solidariedade e sociabilidade nas celebrações religiosas. Nas celebrações religiosas, não apenas aquelas do mundo, né, católico negro, como também as celebrações nas religiões de matriz africana e as formações em torno dessas religiosidades. Aí a gente vai perceber muitas redes de solidariedade e sociabilidade em que esses africanos se inventam próximos. Alguns não se conheciam, não se sabiam próximos e aqui vão descobrir essas suas identidades em comum. Isso tudo é de uma riqueza enorme, né? E nos permite ver, a partir dessa perspectiva das Américas, as identidades africanas se encontrando e se percebendo aqui na diáspora. E, portanto, a grande questão de discussão é a descoberta dessas Áfricas no Brasil. Tem muita gente trabalhando sobre isso hoje. Eu só estou dando notícias que a gente depois no debate pode, se houver interesse, trabalhar mais especificamente. Eu estou dando uma tangenciada em vários temas, mas cada um deles já tem algumas coisas sendo encaminhadas em pesquisas, em trabalhos. Felizmente, esse campo vem só crescendo, né? Como lidar com esses temas? Sem dúvida, para a educação básica, não como uma disciplina específica. Certamente, a meu ver, uma África muito mais ampla que a África Atlântica, uma África que ultrapasse a África da escravidão africana, né? Os africanos escravizados, eles eram muitas coisas antes de se tornarem cativos, né? E a África tem a África do Norte, tem a África do Sul, tem a África Oriental com sua extensão e suas realidades tão distintas
daquela parte da África Oriental que nos chegou mais próxima, que foi Moçambique. Portanto, são muitas Áfricas que nos ajudarão a compreender questões do Brasil, questões das Américas, questões do mundo. Portanto, não conhecê-las nos privará dessa perspectiva comparada. Portanto, as Áfricas a serem trabalhadas, a meu ver, tem que ser Áfricas maiores que uma África Atlântica e muito além da questão do tráfico de africanos escravizados. Então, eu vejo como caminho selecionar grandes temas. A gente sabe no ensino de história que não dá para acrescentar coisas ao nosso trabalho, temas, sem repensar os outros. Portanto, pensar em inserção de história da África, história dos africanos no Brasil e nas Américas, e história do negro no Brasil e suas lutas, significa sim repensar o currículo de história. Indispensável. É um caminho necessário. Não tem como. Claro que dá para a gente comer pelas beiradas. Claro que dá, enquanto a mudança não vem, dá para a gente ir fazendo coisas. Seguramente dá. Isso já vem acontecendo. O trabalho de alguns professores, isoladamente ou em pequenos grupos, já vem transformando isso em fato. Porém, para fazer isso verdadeiro, tem que ser assim, a meu ver. Perspectiva comparada nos ajuda a enriquecer as nossas aulas e o nosso conhecimento sobre a África, e uma perspectiva global. Por que eu digo perspectiva global? A gente pensar a África inserida na história do mundo, né? Pensar num mundo que não seja só centrado na Europa. Parece tão óbvio dizer isso, mas é difícil fazer. Os nossos currículos estão muito marcados pela perspectiva eurocêntrica, muito marcados. E não é só na educação básica, não. Vamos brincar de sério. Na universidade também. O que as experiências e processos me dão notícia? Primeiro, normalmente quem vem trabalhando com isso em sala de aula, quem vem pensando sobre essas questões e buscando os trabalhos, em geral, parte das africanidades presentes no Brasil de hoje para chegar do outro lado do mar. Isso não é regra, mas é a maioria. A cultura acaba funcionando como um ponto de contato, um ponto para dizer, olha, você conhece alguma coisa, você sabe, você tem a ver com a África a partir da cultura. E daí o professor puxar as questões que ele deseja trabalhar além desse ponto de contato. Um outro caminho muito comum que os professores vêm encontrando é revisitar a história da escravidão. Trabalhar com essas novas perspectivas que, recentemente, o campo de estudos históricos, a historiografia brasileira, tem sido particularmente fértil. Um outro caminho é o caminho de estimular o reconhecimento. Apresentar questões da história africana em que esses alunos e alunas possam, sim, se reconhecer. Não mais aquele cativo no tronco, apanhando apenas, mas em momentos, em espaços e em situações em que esse aluno, não só esse aluno negro, mas esse aluno negro fundamentalmente, porque ele vem sendo massacrado pelo racismo no Brasil, ele possa se ver e se reconhecer nessa história e querer ser essa história também, né? A música é um caminho, a musicalidade, sem dúvida, mas também a poesia, mas também a literatura, mas também as danças e toda uma série de produtos que vão estimular esse reconhecimento. E claro, não vamos esquecer que nem só dessas coisas que nos desanuviam o espírito e nos abrem o coração, não apenas essas coisas constituem a história da África, mas pensar os problemas em comum. Como está sendo resolvida, se é que está sendo resolvida, como está sendo encaminhada a questão racial na África do Sul? Será que a gente pode estabelecer uma perspectiva comparada sobre as questões que mobilizam os sul-africanos e os brasileiros hoje, frente à questão racial? Estabelecer perspectivas comparadas, por exemplo, com o que acontece no Caribe Negro. Será que não nos ajuda a compreender melhor a nossa realidade? Bom, o que eu pensei, acho que isso daí é só o começo, que, enfim, é algo que é para pensar muito mais, né? As relações dessas questões na introdução da história da África, né? E da história dos africanos no Brasil, do ensino de história, com o currículo de história. Para isso a gente vai ser levado a pensar no sentido do ensino de história e no que a história da África pode contribuir para dar significados a esse ensino, né? A gente vai ter que pensar também nas fontes e nos métodos da história da África. Em que medida
né? As fontes sobre a história africana, os métodos que vêm se construindo para se trabalhar com a história africana nos ajudam a repensar o currículo de história. E, fundamentalmente, a questão da luta contra o racismo. O currículo não é um espaço neutro, né? O currículo de história é um espaço de lutas e, portanto, a luta contra o racismo, o ensinar a história da África não é simplesmente trabalhar com conteúdo a mais, né? É trabalhar com uma matriz de pensamento que pretende desconstruir uma visão racista e etnocêntrica. Bom, claro que aos cuidados, temos que ter muitos cuidados, o tema é tão importante e nos é tão caro, e aí eu já me coloco na primeira pessoa do plural, já assumindo que a quem aqui veio também interessa, que a gente tem que ser muito cuidadoso, evitar simplificar, né? Essa África simplificada que vai para um singular que acaba sendo tão geral, que essencializa, que distancia do que são as contradições no continente africano. Evitar folclorizar, e aí eu botei entre aspas, porque folclore é uma palavra bonita, que quer dizer, tem a ver com cultura popular, mas evitar transformar essas ideias ligadas ao continente africano, aos africanos do Brasil, naquele outro que você olha, acha até bonito, mas não é você, é um outro, né? É um outro que está ali dançando, é um outro que está ali jogando capoeira, é um outro que está ali fazendo um jongo, não é você, aquilo não está dentro de você. Aquilo não te pertence. Esse distanciamento que a folclorização, entre aspas, não a folclorização do folclore, produz, ele acaba sendo pouco produtivo para se a gente quer chegar a um lugar de se repensar, né? Evitar os maniqueísmos, dividir o mundo em brancos maus, negros bons, ou vice-versa. Isso não leva a lugar nenhum. E quando o castelo se cai com tudo junto, joga-se água da banheira com o bebê, né? E por isso é tão perigoso. Evitar a idealização, eu sei que é um exercício, essa dificuldade da gente se apaixonar por um tema, entender a sua importância, ficar completamente fascinado por toda a riqueza da história africana e não idealizar. Sempre a gente tem que estar atento a isso. E os preconceitos, é claro. Todo cuidado ao se lidar com eles, ao se lidar com a história da África. Com todos os campos da história, a gente poderia dizer que esses cuidados devem existir. Só que no caso da história africana, por toda a história da sua constituição como campo de estudo, se tocam mais ainda. A gente tem esses problemas em destaque que, alvisceramente, estão sendo superados, a meu ver. 5 minutos. Exato, vai dar. Nos falta ainda formação, nos falta bibliografia para estudo, nos falta bibliografia didática, mais pesquisas e pensar em como romper os estereótipos. Sim, fato, mas muitos esse caminho. A gente já tem a História Geral da África disponível na rede, em língua portuguesa para todos nós. Várias revistas acadêmicas já estão aí nos ajudando a nos preparar. Cada vez mais há uma produção acessível, mas falta. Ainda falta e vai faltar porque são séculos de séculos de invisibilidade. Então não é do dia para a noite, mas os caminhos estão aí traçados. Recentemente já tivemos a notícia que jamais fomento para a área de África, o Pro-África, voltou a ser aberto pelo CNPq, que é um grande projeto de articulação com os países africanos. Uma série de portas e janelas estão sendo abertas. Isso eu vou passar batido e vou dizer por quê, porque aqui eu teria que me demorar. Na verdade, esses próximos 3 slides seriam um exercício que eu fiz de pensar com os temas que nós, professores, né, que eu fui muito tempo professora de educação básica, a minha vida toda, hoje eu trabalho somente na formação de professores e no ensino, né, do Instituto de História da UFRJ, mas me colocando nesse lugar que é também meu, porque fui dele historicamente, eu fiz o exercício de pensar os temas que nós já temos que trabalhar normalmente e como que a história da África poderia dialogar com esses temas. Então eu estou avisando a vocês que eu vou pular esses slides porque ia demorar muito, mas são ideias sobre possibilidades, né? E eu queria concluir pensando que implementar a lei que torna obrigatório o ensino de história da África significa criar condições para
nós trabalharmos as nossas identidades, a nossa identidade própria e coletiva, né? Significa, portanto, que nós temos condição de reconhecer essa África e reconhecermos. Essa imagem, que é a imagem postal do século XIX, uma linda foto do Marco Ferrez, né? Numa época em que os postais, né, com imagens de africanos, de indígenas brasileiros, vendiam e eram usados como marca de, digamos assim, de um certo status, né? E que, no entanto, hoje servem como registros de fonte sobre essas pessoas. E essa outra imagem, seguindo na ideia do reconhecendo e reconhecendo o outro, reconhecendo a nós mesmos e o outro, essas mulheres africanas protestando na África do Sul durante o regime da Apartheid. Eu lembro sempre, quem já viu essa foto, que eu volto a ela sempre em minhas apresentações, elas, ao protestar firmemente, elas dançam, elas cantam, né? É um protesto diferente das nossas marchas marciais, né, em que as pessoas elas exatamente, é por isso que eu trouxe, é comum, né, isso de dançar e cantar guerreiramente, né, protestando, e você e tá ali aparentemente parece um baile, mas não, afirmativamente negando, denunciando. E assim, eu não pude sair do baobá, volto a ele, recuperarmos aquilo que eu falei no início, as nossas heranças africanas, nossas no sentido amplo de humanidade, nossas no sentido amplo das Américas Negras, nossa no sentido amplo do Brasil. Um baobá no caminho de Taniogo. E pensando no Amadou Hampâté, que é esse maravilhoso memorialista, escritor do Mali, e o conhecimento, que é algo com o qual a gente trabalha. Estejamos na sala de aula de educação básica ou não. O saber é uma luz que existe nas pessoas, é a herança de tudo aquilo que nossos ancestrais puderam conhecer e que se encontra latente em tudo que nos remitiram. Assim como o baobá já existe um potencial na sua semente. Enfim, é isso.